Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor que nós vemos que aqui no capítulo 2 do livro da Bíblia, não é? Gênesis capítulo 2, os versos falam sobre a árvore do bem, do mal e a árvore da vida. Duas árvores. E essas duas árvores começaram aqui em Gênesis capítulo 2. Mas agora nós estamos aqui já no Apocalipse, podemos dizer que estamos vivendo, mas ainda essas duas árvores, ainda elas são o nosso conteúdo. Não tem como nós sairmos dela, não tem como deixarmos. Ela está dentro de nós, as duas árvores. Não adianta eu dizer não, eu não tenho, ou o sangue de Jesus tem poder porque eu não tenho. Não, isso não tem jeito. Foi criado dentro de nós essas duas árvores por nossa permissão pelo pecado, chamado pecado. Pecado é o ponto principal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o pecado. O pecado é uma pessoa e ele habita na nossa alma. Ele habita na nossa mente. Ele faz a nossa mente funcionar. Por isso que as recomendações no Novo Testamento, muito mais do que no Velho, mas no Velho também, sempre os apóstolos, principalmente Paulo, orar sem cessar, buscar o Senhor, orai Jesus, o primeiro, o principal do Novo Testamento, orai e vigiai. Olha só, orai e vigiai. Será que ele falou à toa isso? Orar e vigiar? Será? Não, ele não falou à toa. Ele estava falando daquilo que é essencial para nós, que é necessário nós sabermos, que é necessário nós acatarmos na sua palavra. Por isso que eu digo, o intuito nosso tem que ser todo respeito, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a esse Cristo, o Senhor. E também nós temos o Deus triuno dentro de nós. Graças a Deus. Ele não está só na alma. Ele está na alma, ele fica na mente, ele está no corpo, ele está no espírito. Zacarias 12:1 fala que o Senhor criou o espírito no homem para ele habitar. Só ele pode habitar nesse espírito. Só ele pode dar alegria a esse espírito. Portanto, por isso as recomendações do Novo Testamento é essa: voltai para o Senhor, regressai para o Senhor, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, buscar de madrugada. Os que me buscam de madrugada me acham. Tudo isso nós temos. Será que é uma leve conversa? Será que foi, como se diz, passar tempo? O Senhor falou para passar tempo. Não, o Senhor falou porque Ele nos ama, porque Ele tem toda a dedicação a nós e Ele está falando para nós que há esse perigo, nós somos perseguidos. Por isso também Ele nos encoraja dizendo assim: resiste o diabo e ele foge de vocês. É verdade, precisamos resistir. Mas como resistir? Com uma arma? Com uma faca? Com um revólver? Com um canhão? Com um avião de guerra? Tanque de guerra? Não! Mas com o Espírito. A nossa luta está no Espírito. A nossa luta, não é simplesmente lutar contra a carne e contra o sangue, não. Nós não temos vitória.
se lutar contra a carne e o sangue, você não vai vencer. Você nunca vai vencer. Para você vencer, você tem que ter a sua luta levada para o Espírito, e ali sim o exército de Deus acampa-se ao derredor de nós e nos ajuda. Por isso que no Velho Testamento sempre fala, né? Abraão venceu 5 reis contra 4, eram 9 reis, e Abraão com 300 homens, ele teve a ajuda de Melquisedeque, o rei de Salém, graças ao Senhor. Bom, então nós vemos aqui agora que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades do ar, graças a Deus. Então agora nós estamos conscientes, agora nós temos consciência, agora eu tenho consciência, agora eu sei com quem eu preciso lutar, quem deve me ajudar a eu lutar. As forças estão em Deus, o Deus triuno, o Deus Pai, que é a cabeça, o Deus único e verdadeiro, o Deus onipotente está comigo. Eu sou o corpo dele, graças ao Senhor. E também o Deus onipresente. Quem é o Deus onipresente? É Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Graças ao Senhor. Então eu vou ao Pai por ele. Graças a Deus, o Deus onipresente. Ele está se fazendo presente a mim. Graças ao Senhor. Mas temos também o Deus, para completar o Deus triuno, temos o Deus Espírito, que é o Deus onisciente, é o Deus que mostra, é o Deus que fala, é o Deus que penetra no nosso espírito, é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos avisa quando estamos em perigo, é o Deus que nos faz voltar do mundo, das potestades, de todas as coisas que nos condena. Então, agora sim, podemos falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ontem nós falamos muitos itens que parece de ser bom, parece de ser útil, parece que podemos usá-lo. Sim, podemos usá-lo. Porém, temos que ter esse cuidado que foi falado aqui agora. Orar sem cessar. Vigiai, porque o tempo é mau. O Senhor nos alertou. Você quer seguir o Senhor? Não é simplesmente, agora eu sou crente. Agora eu aceitei Jesus. Ah, que bom, agora eu posso dormir tranquilo. Agora eu posso viver tranquilo. Agora eu vou ter prosperidade, sabe? Ah, eu vou ficar rico. Ele falou que eu vou ter nesse mundo aqui 100 vezes tanto aquilo que eu já tinha. Oh, que beleza! Isso é muito bom. Sim, é bom. Porém, nós temos que orar, temos que vigiar, porque a nossa luta aqui é espiritual. E o mundo não conhece, o mundo não sabe. Quantas vezes nós estamos lutando espiritualmente e até itens, ou seja, até alguém da nossa casa, não nos entende. Não entende. Não entende porque nós suportamos isso, não entende porque nós suportamos aquilo, porque nós estamos na árvore da vida, graças ao Senhor. O que é estar na árvore da vida? É locomover-se para a árvore da vida, jogar fora tudo aquilo que é preconceito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você tem na árvore do conhecimento do bem e do mal muitos itens, muito fruto. Ela está carregada de fruto, carregada de fruto. Quais são os frutos dela? Os frutos dela são pecados, chamado de pecado, porque o pai dele, o pai, não é? O pai da mentira, o diabo, ele é chamado de pecado. Esse é o nome que se dá para essa árvore, do bem e do mal. Pecado. E o pecado está cheio de ramos, cheio de galhos e cheio de frutos. Quais são os frutos? Foi aqueles que nós mencionamos ontem, talvez até podemos repetir algum, porém não observe isso, observe
o progresso dessa árvore para você entender o que é essa árvore, o que ela está sendo para você, o que ela está sendo para o mundo, para todos. Todo mundo tem ela dentro de si. E os frutos dela são selecionados. É adultério, crimes, não é? Mortes, né? Mortandades, desastres, corrupção, mentira. Sim, tudo isso. Advertimentos, não é? Esses advertimentos, quando você coloca dentro de você, é a mesma coisa. Por exemplo, vamos dizer assim, eu vou num pé de laranja, ponho uma laranja e coloco essa laranja no bolso e não chupo ela. Eu não sei como ela é. Então, isso aqui não me faz mal. Não vai fazer nunca mal para mim, porque eu tenho uma laranja no bolso, mas eu não chupei ela. Eu não sei se ela é azeda, eu não sei se ela é doce, eu não sei se ela vai me fazer bem, não é? Mas a diferença é quando você pega o fruto e usa ele como adultério, como o crime, como por exemplo, as mentiras, como as dificuldades todas, nós colocamos, chupamos ou comemos esse fruto. Aí então ele passa a funcionar dentro de nós e essa árvore passa a ter o domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. E assim você fica dominado por ele. E quando é dominado por ele, aí você então passa a ter ele em função dentro de você. Então, por isso, nós temos que ter esse cuidado. É esse o cuidado que nós estamos falando aqui, que Deus está mandando a gente falar para que o Senhor possa operar. Ele opera através da sua palavra. Ele opera através do nosso falar, do Espírito que está em nós, da árvore da vida que está em nós. Essa árvore é a dominante. Ela domina o nosso espírito, domina a nossa alma, tem que dominar a nossa mente. É muito forte a nossa mente. A nossa luta contra a carne, contra o sangue, não, mas contra as potestades do ar, sim. E ela é forte, ela é muito forte. Você não vence sem a árvore da vida. Você precisa conhecer a árvore da vida, precisa ter a árvore da vida dentro de você. E para contê-la, ela é o Cristo, o Todo-Poderoso. Por isso todo esse processo. Por isso é que eu sempre digo o plano de Deus através dos tempos. Então, o Senhor, ele tem o seu plano através dos tempos. E ele tem cuidado dos seus tempos, dos seus planos, e ele busca sempre quem quer receber o seu plano. Se você não receber o plano de Deus, se você não invocar o nome do Senhor, você não vai receber. Você não vai receber essa árvore da vida. Ela vai ficar como se estivesse sem fruto dentro de você. Uma árvore sem fruto. Ela é boa, ela é a árvore da vida, ela é a árvore precisa, eu tenho que ter ela, sem ela eu não vou ter vida eterna, porém eu tenho que buscá-la, eu tenho que cultivá-la, e para isso eu tenho que rejeitar a outra árvore. A Eva fez ao contrário. Quando o Senhor disse para ela, Eva, você é a companheira de Adão, e Adão, a Eva é sua companheira, você não pode sair de perto dele, viu, Eva? Você não pode sair de perto dele. O que significa sair de perto? É deixar a árvore da vida. Deixar a árvore da vida. Procurar a árvore do pecado, do bem e do mal. E assim conduzi-lo para o lado dela. Foi o que a Eva fez, foi o que aconteceu com ela. Quem é a Eva? A Eva representa a igreja. A igreja é representada por uma mulher, Eva. A igreja
é representada também por Adão, que é Cristo o Senhor. Então nós temos aqui essa graça do Senhor para nós continuarmos falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, até nós conhecer e até nós pegar algum conteúdo para evitar. Se você não souber do perigo, você não vai evitar o perigo. Mas quando você sabe, cabe a você tomar as suas providências. Por exemplo, se um carro, eu vou dirigindo ele numa estrada e alguém que vem contrário para e me avisa, ali adiante tem um perigo, você deve desviar aqui, então eu devo fazer aquilo que a pessoa, que o amigo me avisou eu fazer, por obrigação dele. Então eu tenho também que acatar. Se eu não acatar, dizer, larga a mão de conversa, eu vou avante. Então eu vou cair no perigo. Então, essa é a alerta que nós estamos dando. Essa é a maior prova que nós temos o amor de Deus para dar àqueles que são os pecadores. Nós também somos pecador. Todos nós somos pecador. Eu posso dizer que eu sou um pecador. Um dos piores pecadores, talvez. Paulo dizia isso e ele tinha razão de falar. Ele era mesmo. E eu também tenho razão para falar. Sou mesmo. Muitas vezes sou duro de coração. Muitas vezes endureço para a verdade. Porém, temos que amolecer, temos que voltar para o Senhor, temos que estar nas mãos do Senhor e temos que dizer para o Senhor, ó Senhor Jesus. Ele diz lá, Paulo chegou nessa conclusão. Paulo era um homem fiel a Deus, dedicado a Deus, buscava a Deus. Então, ele tanto é verdade que homem nenhum, mas ele foi arrebatado até o terceiro céus. E lá ele viu coisas. Então ele diz assim, em Romanos, capítulo 10, verso 13, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é isso? Parece até que está falando do futuro, né? Será, né? Não, não é. Esse será é todas as vezes que eu invocar o nome do Senhor, será salvo. Eu sou salvo de alguma coisa. Eu vi o perigo lá na frente e agora eu não vou prosseguir naquele perigo. Eu vou buscar no outro lugar. Olha que lugar que eu tenho aqui. Graças ao Senhor. Isso é a árvore da vida. Então, a árvore do bem e do mal, ela está indicando o mal. Ela está processando o mal dentro de nós. E ela tem guarida em nós, porque ela faz parte do plano de Deus. Ela faz parte do plano de Deus. Ela não pode ser tirada do plano de Deus. Se ela for tirada do plano de Deus, você não vai ver a árvore da vida. De maneira nenhuma. Não há possibilidade de você ver a árvore da vida, ou de fazer ela funcionar dentro de você, se você não tiver a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, todo ser humano, todo ser vivo tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem também a árvore da vida para salvar. Mas precisa ter um caminho, buscar um caminho, achar um caminho para poder ser executado o processo da salvação. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Você quer ser salvo? Invoca o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Invocar no dicionário, Aurélio, ele diz assim, invocar, chamar. Chamar por alguém. Se você chamar por uma pessoa, ela vai vir. Não é o nome dela que vem. Se chamar por mim, por exemplo, João, quem vai até você será a minha pessoa. E você poderá perguntar a mim o que eu poderei perguntar e continuar dizendo o que você quer, por que você me chamou. Eu te chamei porque eu estou precisando de uma ajuda. Então será dada aquela ajuda.
Se eu não puder dar ajuda, vou pedir ajuda ao quem que pode dar. Aqui, no caso, não há essa necessidade, porque invocar o nome do Senhor é o único nome que foi dado entre os homens para nós sermos salvos. Então, quando você invoca, quando você chama, ó Senhor Jesus, Ele vem para dentro de você. Pode acreditar nisso. Acredite realmente nisso, porque é isso que acontece conosco. Então, por hoje, nós vamos parar aqui. Nós continuaremos depois. Amém. Jesus é o Senhor.